Olá, amados. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o capítulo 3º do livro do Êxodo, os versículos 1 e 2. Assim nos diz o texto sagrado: Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã. Levou as ovelhas além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés prestou atenção. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Veja, amados, que aqui nós temos o chamado de Moisés, o chamado de Deus a Moisés, a maneira como Moisés respondeu com amor ao chamado de Deus. Da mesma forma como Moisés, Deus também chamou diversas outras pessoas. Nós temos as vocações, os chamados dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. Nós temos o chamado dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o chamado de Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso. No chamado de Moisés, me chama a atenção a maneira como ocorreu. Moisés ele estava trabalhando, estava nas suas atividades rotineiras, nas suas atividades do cotidiano. E ali, Moisés, enquanto pastor, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E Moisés prestou atenção em alguma coisa diferente. Prestou atenção que existia um fogo que estava ardendo em uma sarça. E aquele fogo não era suficiente para consumir aquela sarça. Moisés, prestando atenção, ele se aproximou. Ele entrou em contato com Deus. E ali, quando chegou perto, o anjo de Deus falou com Moisés. Na verdade, o próprio Deus, através do seu anjo, falou com Moisés. Muitas vezes as pessoas se interrogam. Às vezes você mesmo se questiona. Será que Deus conversa comigo? Será que Deus se manifesta? Eu me sinto tão desamparado, tão desolado. Eu passo por tantas situações, tantos sofrimentos e parece que Deus está mudo, cego. Parece que Deus não está prestando atenção na minha aflição. Ora, possivelmente Deus não está te deixando desamparado, não está cego à tua dor, à tua aflição. Possivelmente é você que não está escutando o chamado de Deus. É você que não está escutando a manifestação de Deus. O texto sagrado é muito claro. Moisés prestou atenção. E prestando atenção entrou em contato. Prestando atenção se aproximou. E o anjo de Deus falou com Moisés naquela sarça. Deus muitas vezes manda a nós seus anjos. Através dos sacerdotes, através do irmão, através do pai, através da mãe. Mas muitas vezes nós não escutamos. Às vezes Deus também ele se manifesta em situações, sejam situações de extremada alegria ou então situações de sofrimento. Deus ele se manifesta, mas nós não prestamos atenção. Ou seja, é fundamental prestar atenção. É fundamental escutar a voz de Deus. É fundamental que nós abramos o nosso coração para começar a caminhar com Deus. E aqui, depois dessa experiência, Moisés ele se transformou em uma outra pessoa. Ele assumiu o seu chamado, ele assumiu a sua vocação. Por quê? Porque ele escutou a voz de Deus. Eu lembro muito bem o dia, a hora, a situação, o lugar onde Deus conversou comigo da maneira mais forte. Eu lembro como isso foi fundamental para hoje eu estar aqui conversando com vocês. Como isso foi fundamental para eu poder estar testemunhando o nome de Deus. Por mais que eu ainda não seja a melhor das pessoas, por mais que eu tenha tantas fraquezas, tantas falhas, tantos pecados, eu sei que ali, naquele dia, começou, porque Deus falou comigo. Então, amados, vamos prestar muita atenção. Prestar atenção nos pequenos detalhes da vida. Não vamos esperar situações grandiosas, manifestações grandiosas, mas vamos perceber que no nosso irmão, em determinadas situações, Deus conversa conosco. E vamos escutar essa voz de Deus assumindo o nosso chamado, assim como Moisés assumiu o seu chamado, a sua vocação. E foi extremamente feliz e realizado por fazer a vontade de Deus. Escutemos a voz de Deus e façamos a sua vontade, tal como nos orienta o capítulo 3º do livro do Êxodo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.